Bom dia a todos. Compartilhar uma reflexão. Acabei descobrindo que o problema do STF é constitucional. Claro, o problema do Supremo Tribunal Federal é a constituição do seu time. Parte do princípio que um conjunto de erros não faz um acerto. Um conjunto de bandidos não faz um colégio. Um conjunto de delinquentes não faz um mestrado, não faz um pensamento. Estive olhando a composição da Suprema Corte desde os tempos do Império. Em momento algum da história, tivemos um plantel tão desqualificado e tão raso como esse que nós temos hoje. Nós tivemos, em alguns momentos da vida republicana ou do Império, pelo menos um ou dois integrantes da Suprema Corte que davam a dignidade necessária para a Corte, davam um nome para a Corte, davam um estofo. Hoje, nós temos a Suprema Corte brasileira presidida por um advogado medíocre, repetente em concursos e que sobreviveu como uma rêmora no tubarão petista, quer dizer, viveu do PT todo o tempo. Foi advogado Zé Dirceu, foi advogado do PT, e cuja a produção literária, a produção textual, a produção intelectual é próxima de zero, para não dizer negativo. Nós temos lá no Supremo Tribunal Federal um Barroso, que foi advogado do Zé Dirceu. Um grande mérito dele foi a aprovação do casamento de pessoas do mesmo sexo. Mas tudo bem, é alguma coisa. Nós temos lá um Luiz Fux, chamado pelo José Dirceu de charlatão, que conta com detalhes a história de como o Luiz Fux foi um por um dos mensaleiros para pedir a vaga. Nós temos uma Rosa Weber, que eu não sei, às vezes esqueço até do nome dela. Carmen Lúcia. Olha, as duas mulheres do tribunal hoje que sucederam a grande Ellen Grace, que foi a primeira, elas são rasas, elas são absolutamente insignificantes. Não tem personalidade própria. A impressão que dá é que tem medo até de trabalhar. Edson Fachin fez campanha para Dilma Rousseff, gente. Fez campanha para Dilma Rousseff. Não preciso falar muito, me alongar no Beisola, no Gilmar Mendes, amigo do Barata. Quer dizer, um cara como esse só pode ter um amigo de sobrenome Barata, né? E ele é consanguíneo do seu amigo Barata, né? Porque é uma criatura complicada. Nós temos o Marco Aurélio Melo, que já estava para mim senil há 20 anos atrás. E hoje não diz lé com cré, não se entende o raciocínio dele, porque ele é absolutamente desconexo. Ricardo Lewandowski também não preciso. O mérito do Ricardo Lewandowski é que a mãe dele era amiga da Marisa Letícia, que foi a única personagem do planeta que fez fortuna vendendo Avon. Faltou ainda falar quem do decano. O decano Celso de Mello foi chamado pelo chefe dele de juiz de merda. Então, para vocês terem uma ideia, o decano foi chamado de juiz de merda. Está no livro do Saulo Ramos. Não sou eu que estou dizendo, viu? Está no livro do Saulo Ramos. Não pode me processar, então tem que processar o Saulo Ramos também. Então, esses caras interferem na vida da República, ficam manietando o presidente, ficam atrapalhando a vida do país, a economia. Eles só atrapalham. É um conjunto de delinquentes judiciários. Eu ia dizer juvenis, mas não são jovens. Delinquentes judiciários. Eles não fazem nada que preste para a República. Liberdade de expressão é isso. É falar a verdade, eles têm que ouvir. Não fazem nada que preste para a República. O problema dessa corte
É sim constitucional. Ela está mal constituída. Um conjunto de pessoas desimportantes não faz uma instituição importante. O problema não é institucional, o problema é constitucional. É a Constituição da Suprema Corte. Não é a instituição. A instituição Suprema Corte está sendo vilipendiada por esses perfis, por essas biografias, por essa inconsistência intelectual e de produção. Não tem o que fazer? Tem sim. Mas eles ficam enchendo o saco de quem está no outro poder, minando as relações, conspirando. Isso não é a função da Suprema Corte brasileira. Não é função de um poder que deveria não estar em harmonia. Não precisa estar em harmonia. Mas tem que fazer valer a independência sua e dos outros. A aceitação do resultado da eleição de 2018 é fundamental e este é o único caminho plausível para a solução desse conflito. Por quê? Porque outra solução, que é o que está sendo pleiteada pela Suprema Corte e também pelo Congresso Nacional, é uma solução heterodoxa, conflitiva, que não interessa a ninguém. Não interessa a nós brasileiros, que elegemos um presidente, não interessa às Forças Armadas, não interessa aos poderes, mas interessa à esquerda. Interessa aos juízes, os delinquentes judiciários da Suprema Corte Brasileira, que se somar tudo dá menos do que zero, que a eles interessa sim que o país entre num torvelinho de caos em direção à degradação, em direção ao que há de pior, para que eles e os amigos deles possam surgir como anjos progressistas que nunca foram, de esquerda, que jamais salvaram alguma coisa além dos seus bolsos, né? Para tentar salvar o Brasil, que eles não vão conseguir, porque não conseguiram, eles acabaram com o Brasil nos tempos de PT e de PMDB e PSDB. Então, gente, o problema da Suprema Corte não é institucional, é constitucional, mas não da Constituição Federal. É um problema de constituição, de formação. Aquilo ali é um balaio de gente desqualificada e que desonra o Poder Judiciário. Desonra o Poder Judiciário. Esse Alexandre de Moraes desonra o Poder Judiciário. Esse é um delinquente judiciário. Ele não está agindo de acordo com o que está escrito no papel dele. Estou dizendo alguma besteira? Vai me prender por causa disso, Alexandre de Moraes? Ou vai mandar prender todo mundo? Ninguém mais tem liberdade de expressão nesse país? Este é o último limite, Alexandre de Moraes. A liberdade que tu está tentando surrupiar da gente. Cuidado, Alexandre de Moraes. É muito arriscado o que tu está tentando. É muito arriscado. Para todo mundo, para o país inteiro. Não só para ti, mas para o país inteiro. Não se brinca com a liberdade, Alexandre de Moraes. Não se brinca com a liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Por favor, mais prudência, ministro Alexandre de Moraes. Até breve.